Fala galera, tudo bem? Gente, fica nesse vídeo até o final porque eu vou te contar algumas novidades em pleno 2022 sobre a grande naturalização, tá bom? Você vai adorar, eu tenho certeza. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Cidadania Simonato e vim aqui gravar um vídeo pra você. Olha só, gente, hoje eu queria falar de um tema super polêmico que volta e meia tá voltando na mídia e volta e meia tem gente fazendo uso desse tema para vender processo em grau de urgência, cobrando taxa a mais e tudo mais, visando simples e unicamente o seu próprio bolso, né? Mas embasado em coisas e teorias fantasiosas como a grande naturalização. Então hoje o vídeo é sobre a grande naturalização. Gente, primeiro vou dar uma breve explicação sobre a grande naturalização, porque eu acho que vocês já estão careca de saber sobre isso, e se não estão, eu vou dar uma explicação para você poder entender. Bom, a grande naturalização nada mais é do que uma imposição legal para que aquelas pessoas italianas que migraram no final do século XIX, sendo elas, né, a grande maioria da nossa imigração italiana, a grande naturalização, ela trata do quê? Ela trata de impor a esses descendentes uma naturalização forçada. E isso é inconstitucional, tanto na nossa Constituição quanto na Constituição italiana. A grande naturalização, ela dizia o seguinte, que aquelas pessoas, aqueles italianos que imigraram no final do século XIX, quando eles chegavam no Brasil, eles tinham até 6 meses para informar o Ministério da Justiça do Brasil que eles iam permanecer italianos. Ou seja, aquelas pessoas que nesse período chegou no Brasil e não fez essa informação, teoricamente teriam se naturalizado de maneira compulsória. Porém, gente, a Constituição, tanto a brasileira quanto a italiana, ela diz que uma pessoa só se naturaliza uma coisa ou outra se ele abre mão através de um comunicado escrito e expresso da sua vontade de se naturalizar, tá? Então perceba que esse argumento da grande naturalização, ele não tem fundamento nenhum, propriamente dito, né? Porque se a Constituição, ela diz que você só se naturaliza, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu sou cidadã italiana e sou brasileira. Pela Constituição, tanto italiana quanto brasileira, eu só posso abrir mão da minha cidadania brasileira se eu escrever uma carta de próprio punho, passar ela no cartório e registrar ela e mandar essa carta para os órgãos competentes. Nessa carta eu estaria abrindo mão da minha cidadania brasileira, me tornando somente cidadã italiana. Agora, a grande naturalização, ela diz justamente ao contrário do que a Constituição diz. Porém, a Constituição é nossa lei máxima, certo? Então, a grande naturalização, ela quer impor, né? Se a gente for seguir o que está dizendo a grande naturalização, é como se o governo estivesse impondo aos cidadãos que, se quando eles chegaram no Brasil, lá em final do século XIX, eles não informaram, tá, aos órgãos competentes que eles gostariam de permanecer com a cidadania italiana, teoricamente, eles teriam se naturalizado compulsoriamente. Mas percebe a incongruência, tá? Em contrapartida, a Constituição diz o inverso, que essa pessoa, ela não teria que escrever uma carta dizendo que quer continuar italiano. Ela deveria escrever uma carta dizendo que quer abrir mão da cidadania italiana, tá? Então, essa incongruência, ela é completamente inconstitucional. Porém, gente, existem alguns meios de comunicação, tá,
que são pagos por advogados. Para quê? Para insuflar uma notícia fantasiosa, levando com que as pessoas que estão ali com interesse em fazer a cidadania, elas acelerem esse processo. Então vamos deixar claro que hoje, na data de hoje, último dia do mês de março, é quando eu tô gravando esse vídeo, nós já temos, tá, N recursos que foram ganhos com relação à grande naturalização. Como que funciona isso? Eu vou explicar para você. Quando você faz a montagem da sua pasta aqui no Brasil, né, que leva um período e tudo mais, depois você chega com essa pasta lá e é representado por um advogado, né, e você entra com uma ação pedindo o seu reconhecimento de cidadania no tribunal, se o juiz que acatou o seu pedido, né, que ele pegou o seu processo como ele, é ele que vai julgar o seu processo, se esse cara, ele resolver esbarrar nesse argumento da grande naturalização, dizendo que você não tem direito, o seu processo vai ter que entrar com recurso para ganhar essa questão, tá? Então, a grande naturalização, em pouquíssimos casos, se eu não me engano, gente, são 3 ou 4 casos que tem hoje tramitando no tribunal, que esbarrou nessa grande naturalização. Então, veja que é a ínfima minoria, tá? Então, se o juiz que pegou o seu processo para julgar, ele esbarrar nesse argumento e argumentar que não vai te dar o reconhecimento por conta disso, nossos advogados aqui são obrigados a entrar com recurso, né, na corte de apelo. E aí, esse recurso é julgado por um outro, né, por um outro grupo de juízes, tá? Importantíssimo dizer que hoje, tá, já tem 3 recursos ganhos fora da instância, fora do fórum competente que julga a cidadania. Dentro do fórum competente já temos 2 recursos ganhos, tá? E agora, no dia 12 de julho, se eu não me engano, vai ter um julgamento de um recurso relacionado à grande naturalização. Porém, um veículo de imprensa aí soltou uma notícia dizendo que no dia 12 de julho ia acabar a cidadania iuris sanguinis, porque seria a data que iriam decidir o destino da cidadania. Gente, é muito importante que vocês tenham um entendimento que a lei não retrocede, tá? Se a lei não retrocede e você é considerado pela lei um italiano desde o seu nascimento, por mais que haja qualquer coisa que venha adiante disso, você já nasceu lá atrás, então a lei não retrocede. Esse é o primeiro ponto de garantias que nós temos sobre a cidadania iuris sanguinis, tá? Outro ponto importante é que, se eu já tenho 5 recursos ganhos referente à grande naturalização, eu já tenho precedentes para poder batalhar se porventura o seu processo entrar neste argumento. Porém, também é muito importante salientar que quando a gente faz uma ação bem estruturada, né, nós não damos margens para aquele juiz que está julgando vir com essa coisa de grande naturalização. Então você percebe que é um conjunto de coisas que faz com que o seu processo vá adiante e faz com que a cidadania Simonato tenha mais de 1.900 processos julgados, feitos tanto administrativamente quanto via tribunal positivamente. Eu não tenho nada improcedente. Porque nós aqui cuidamos do seu processo, do começo ao final, e tratamos cada etapa do seu processo, para que quando ele chegue na etapa final, ele esteja bem estruturado e possa passar adiante sem nenhum problema, nenhuma preocupação relacionada à grande naturalização. Portanto, gente, prestem bastante atenção. Ano após ano, eu trabalho com cidadania há 7 anos.
ano após ano, vem saindo notícias. Essas notícias sempre sensacionalistas. São notícias que insuflam, né, a venda de processos com taxa de urgência, valor mais alto e tudo mais. Então não caia nessa lorota, tá? Não entre nessa lorota, porque vocês vão perder dinheiro e vão estar fazendo negócio com uma pessoa desonesta, tá? Se você está vendo esse vídeo, tá? Preste bastante atenção nos argumentos que eu apontei para vocês. O primeiro ponto é: a lei não retrocede. O segundo ponto é: a grande naturalização ela é inconstitucional. Estamos embasados para a defesa, né, com relação às constituições brasileiras e italianas. E o terceiro ponto é que um processo bem estruturado, bem montado, bem elaborado, ele vai gerar o sucesso do seu processo. Agora, se você estiver falando, né, e tivesse se embasando em notícias sensacionalistas, como saem aí direto, e todo ano saem notícias sensacionalistas, querendo justamente visar o financeiro dessas pessoas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. A revista X, lá, não vou falar o nome aqui. A revista X, ela solta uma matéria paga por um advogado, tá? E essa revista, ela transforma essa matéria já proposta por esse advogado em algo sensacionalista. E aí faz com que haja todo esse burburinho, né, para quem está envolvido com a questão de cidadania. Quero deixar claro que no mês de julho vai ter sim uma audiência na Corte de Apelo falando da defesa de mais um recurso. Mas isso, de modo nenhum, quer dizer que vão definir de fato a questão de cidadania e iure sanguinis. Não, gente. O que vai acontecer no dia 12 é simplesmente o julgamento de um recurso impetrado por um devido advogado aí. E aí, né, essa revista X resolveu falar um monte de abobrinha e insuflar aquilo ali. É importante vocês saberem, gente, que essa revista X, ela os donos dessa revista são proprietários de empresas que fazem cidadania, tá? Então, cuidado com as notícias, cuidado com quem quer forçar você a comprar um processo, enfiando esse processo goela abaixo, no intuito de vir embasar isso com relação a notícias fantasiosas, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tô bem cansada de falar sobre grande naturalização, porque é um tema que não tem nada a ver. Como eu disse, já existem 5 recursos aí, do qual é possível embasar os processos, caso ocorra, né, uma manifestação de um juiz, uma manifestação desfavorável de um juiz embasado em grande naturalização, tá? Mas é muito importante que você esteja atento, tá? Não é toda empresa que é idônea, não é toda empresa que trabalha com honestidade, com seriedade. Então, fique tranquilos, tá tudo bem. Eu trabalho com cidadania. Se não estivesse tudo bem, eu já estava arrancando os cabelos aqui, tá? Esse é meu ganha-pão. Logo, eu tô bem tranquila, minha empresa tá tranquila, minha equipe tá tranquila, porque a gente está trabalhando com responsabilidade, com segurança, para fazer do seu processo um processo de sucesso. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram. Não se esquece que Coque Simonato é preto no branco, um bacione.